A forma como você fala pode abrir portas ou fechar relações. Por quê? Eu acredito muito nisso. A forma como a gente se posiciona e a gente fala com o mundo, com os nossos relacionamentos com as pessoas, faz com que a gente ou aprofunde as relações ou realmente crie uma barreira entre as pessoas, né? Então, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar hoje. Hoje, primeiro, eu vou abrir a minha história com vocês, porque eu já estive exatamente no lugar da pessoa que se calava e da pessoa que falava demais. Então, eu tenho os dois lugares, né, para falar. E depois eu vou te mostrar o porquê que tu age com grosseria, né? É um dos objetivos dessa call. Por que que tu age com grosseria, mesmo sendo uma pessoa, não sendo uma pessoa ruim e não querendo ser assim? Porque muitas vezes a gente não entende por que é de determinada forma, né? E fica pensando, meu Deus do céu, por que que eu sou assim? Eu não queria ser. O que que eu faço, né? E no final eu vou te mostrar como você começa a mudar isso na prática. Então, vamos lá. Primeiro, como eu mudei, né? Como eu saí de uma pessoa que não falava e adoecia por não falar para uma pessoa que era totalmente grosseira nas palavras, para depois uma pessoa que sabe se posicionar e sabe falar da forma certa. A mudança veio a partir das feridas, perdas e de uma decisão. Por que feridas e perdas? Porque nesse caminho, quando a gente se cala e não fala o que precisa, a gente adoece por dentro. Tanto que aqui no próximo slide tem uma foto minha com 19 anos, e nessa época eu já era a forma grosseira, né? Mas antes disso, muito antes disso, eu precisava falar e não falava. Então, a psicossomática explica que quando tu precisa expressar alguma coisa, tu precisa colocar para fora e não coloca, tu adoece por dentro. E eu tive crises constantes de amidalite, tive problemas de pele, o que acontece com frequência, né? Quando a gente não se expressa, a gente tem. Não é todo mundo, né? Mas muitas pessoas têm essa manifestação no corpo. E a gente precisa estar atento a isso sempre, porque o corpo sempre quer dizer alguma coisa pra gente. Então, eu tive essa questão de ser a pessoa que me calava e adoecer por isso. E também parte disso é porque eu vim de um lar de pessoas fortes. Eu vim de uma família muito forte. Eu sou do Sul. Vocês não notaram o sotaque, né? Não dá para notar o sotaque. Vou só aceitar mais uma moça aqui. Então, eu vim de um lar de pessoas fortes. Já é regional, é cultural do Sul, né? São pessoas fortes e muitas delas têm dificuldade de ser vulnerável, né? E aí, aqui com 19 anos, nessa foto, eu ainda estava nessa realidade de eu parei de ficar quieta, porque eu queria parar de adoecer, só que aí eu comecei a falar e eu falava tudo errado. Grossa, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, mas quando eu precisava falar sobre sentimentos, eu era grossa. Por quê? Porque eu não tinha essa habilidade de me regular emocionalmente e a habilidade da comunicação, que talvez não seja uma coisa tão falada, mas a comunicação também é uma habilidade. Tem pessoas que têm uma inclinação maior, que nascem com um jeito mais expansivo, que se comunicam, mas tem outras pessoas que podem desenvolver essa habilidade ao longo da vida. E aqui foi o ponto de virada. Eu entendi que se eu continuasse daquele jeito, eu ia acabar sozinha. Por quê? Depois eu vou explicar para vocês como que acontece essa questão da grosseria, mas muitas pessoas veem que tem esse jeito e não fazem nada a respeito.
E elas têm aquela síndrome da Gabriela, de eu nasci assim, eu vou morrer assim, e todo mundo tem que aceitar o jeito que eu sou. Eu suponho que por vocês estarem aqui essa noite, não é o que vocês querem, né? Vocês entendem que sim, vocês nasceram de um jeito. Talvez os traumas fizeram com que vocês se tornassem uma pessoa grosseira, mas agora vocês têm a oportunidade de mudar. E é o que vocês querem. Então, tá ali bem claro. Ninguém é obrigado a aturar o nosso jeitinho. Isso é egoísmo. Por quê? Eu sei que muitos de nós fazemos de forma inconsciente e sem ser intencional. Mas também tem pessoas que olham para isso e não dão a mínima, sabe? E aqui tem. Passou um tempo, né? Passou ali uns 6 anos, mas vocês reparam que até o semblante estava mudando, sabe? Quando tu começa a mudar por dentro, a forma de fora muda também, né? E eu mudei quando eu decidi que a minha vida não ia ser dessa forma. Eu não ia ficar doente por. Eu não ia ficar doente por me calar quando eu precisava falar, mas eu também não ia ser a pessoa que é a sincerona, sabe? Que fala com grosseria, com quem eu amo e que não importa o outro lado. Mas, para chegar nesse ponto de passar pelos dois lados, eu vivi um grande processo doloroso. Por quê? Eu não sei se vocês deram uma pesquisada geral, mas não tem muitos assuntos sobre esse, né? Sobre a grosseria no geral. Então eu tive que ir caminhando aos pouquinhos. Eu não tive alguém que pegasse na minha mão e me dissesse, vamos tratar isso, né? Então eu tive que caminhar aos pouquinhos. Foi doloroso, mas felizmente deu certo. Então, o que eu vejo com frequência é pessoas boas que machucam quem amam, falam e se arrependem, vivem no limite e afastam as pessoas. E depois se sentem culpados, porque muitas vezes não entendem por que são dessa forma. E aí eu queria, podem falar no chat, quem aí já ouviu o famoso, quem já ouviu ou já disse o famoso, eu tô brigando, eu só tô falando. Vocês já ouviram? É, acontece com frequência nessa dinâmica de. Ai, Tainá. Acontece com frequência nessa dinâmica de comunicação, né? E a Bíblia já diz, em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Porque quando a gente não consegue controlar a nossa língua, controlar o jeito que a gente age, a gente realmente desencadeia coisas que a gente não precisava se a gente soubesse se comunicar. Mas isso não é exclusivo do nosso tempo. Não é só a gente. Peraí que eu tô em outra aba, não consigo ler. Primeiro eu falo de um jeito, aí quando me questionam eu repito mais calmo. É comum, Tainá. E deixa eu ver aqui. Mas isso não é exclusivo do nosso tempo. É só a gente que vive agora em 2026 que age dessa forma? Não, não é só a gente. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o comportamento grosseiro ao longo do tempo. Então, lá na antiguidade, já tinha esse problema, tá? Não é só a gente. Já tinha esse problema. E Sócrates e Aristóteles já diziam: quem não se controla não é livre. Por quê? Porque é refém das suas paixões, refém das suas ações. Não controla suas paixões, suas ações e sua própria língua. Na Idade Média, a igreja ensinava que a grosseria estava ligada à ira e ao orgulho. E depois, nas cortes europeias, ser educado virou um sinal de refinamento. Então já virou aquela questão de status, né? O povo começou a se interessar um pouco mais. Mas isso reflete bastante como o povo se comportava em sociedade. Dentro de casa, a gente vê que as coisas muitas vezes são de uma forma diferente. E na idade contemporânea,
que é onde a gente está agora. Autores como o psicólogo Daniel Goleman, que fala muito sobre inteligência emocional, explicam que a grosseria não é personalidade forte, é dificuldade de regular as próprias emoções. Então, ao longo da história, a grosseria sempre foi vista como falta de domínio sobre si. Temos os fatores culturais também. Temos pessoas do sul aqui, então o pessoal vai me entender. O que que acontece? Não estou falando no geral, né? Mas os fatores culturais podem interferir nessa parte. Por quê? No sul, a gente tem uma cultura muito grande de objetividade, falar sem rodeio e de ir direto ao ponto, né? E tá tudo bem. Eu também sou super fã dessa dinâmica de ir direto ao ponto. É o que eu gosto também. Mas ser direto, ser direto não é um problema. O problema é não ajustar o seu tom, o tom da sua fala, ao contexto. Então, quais são os maiores problemas? Na hora que tu vai falar, tu vai comunicar algo, falta contexto emocional. Tu até fala o que é verdade, mas sem considerar o sentimento do outro. Tu só fala o que precisa falar. Falta filtro. Tu diz o que tu pensa do jeito que vem na tua cabeça. Então tu não tem aquele filtro, aquela medida para falar. Depois vira um padrão automático. Não ajusta o que vai falar para a pessoa, nem pensa no momento e nem pensa no tipo de relação. Vira algo automático. Então, vocês já repararam que geralmente pessoas grosseiras, elas fazem isso sempre? A não ser que ela esteja num momento de transição, num momento de evolução ali, tentando melhorar, é comum, né? É o jeito da pessoa. Às vezes ela aceitou que é assim. E o tom da fala é duro. Mesmo com o conteúdo certo, a forma de falar machuca. Até nem tá aqui, mas eu vou trazer um exemplo muito bom para vocês, que é de quando tu vai falar para uma pessoa alguma coisa e a coisa era importante, só que tu falou do jeito errado. E aí tu perdeu a pessoa. Tu não perdeu só a pessoa, tu perdeu a atenção da pessoa, porque tu falou do jeito errado. Então, muitas vezes, não só a questão cultural, tá? Mas muitas vezes esse comportamento grosseiro faz com que você não tenha cuidado com o próximo. E aí, vocês me sinalizem se vocês estão vendo e ouvindo esse vídeo. Me dei um ok, eu vou dar play nele aqui. Ok. A grosseria não é parte da sua personalidade e do seu temperamento. Ela é uma defesa. É uma defesa que você criou. Você entra no modo de luta ou fuga. Right. Ready? Então, eu quis mostrar para vocês esse vídeo, porque se vocês estavam vendo bem e ouvindo bem esse vídeo, ele gera uma sensação na gente de estranheza, de ameaça, a gente fica eufórico. Por quê? Quando a gente vê uma situação, a gente vive uma situação
que parece uma ameaça, o corpo tem três reações. Ele vai lutar, vai fugir ou ele vai se proteger. Ali, como era um tubarão, a escolha dele foi fugir, né? Mas muitas vezes a gente não entende nas nossas dinâmicas do dia a dia que aquilo não é de fato uma ameaça, né? Por isso que tem essa explicação aqui. Quando você se sente atacado, criticado ou contrariado, o seu cérebro entra em modo de defesa. Ele não consegue diferenciar aquela cena do tubarão ali que vocês acabaram de ver com o fato de alguém estar te criticando ou te atacando, digamos, querendo arrumar confusão, ou às vezes só falando de uma forma mais dura contigo. Novamente, o psicólogo Daniel Goleman chama isso de sequestro da amígdala. Por quê? A amígdala é responsável pela parte emocional. Lembra que lá no começo eu falei que eu tinha muitos problemas de amidalite? Vocês precisam reparar os sinais no corpo de vocês, porque muitas vezes isso que vocês estão sentindo é emocional. É muito importante ficar de olho nisso. Então, a amígdala, responsável pela parte emocional, entra em estado de alerta quando ela vive alguma situação dessa, tanto a do tubarão quanto a do dia a dia, que tu se sente atacado de alguma forma. Muitas vezes nem um ataque, mas a gente se sente atacado. Percebe o risco ou a ameaça, ativa o modo de defesa, e aí ela libera estresse e adrenalina. Por quê? Porque o corpo precisa reagir de alguma forma. Então, tu vai escolher, ali na hora do calor, lutar, fugir ou se proteger, né? E aí, nesse momento, que é a amígdala que tá em ação, o córtex pré-frontal, responsável por pensar, avaliar e encontrar a resposta, diminui a atividade. Então, o que que isso quer dizer? Tu não tá pensando de forma racional quando isso acontece. Tu tá querendo. Deixa eu dar. Deixa eu ler. Eu começo a tremer, um medo que não sei de onde sai, eu me travo. É exatamente isso. Por quê? O teu corpo tá vendo aquela situação ali que muitas vezes não é, não, né? Muitas vezes é uma situação normal e tá em modo de tá desesperado. Tá pensando, meu Deus, eu preciso reagir, porque isso tá realmente me ameaçando de alguma forma, né? É até um instinto de sobrevivência nosso. Então, o córtex pré-frontal diminui a atividade e o que manda, começa a mandar, é a amígdala. Então, você não pensa, você só reage. E após isso, acontece algo chamado flooding emocional. Começa a falar mais rápido ou mais alto, né? Depois dessa situação, começa a falar mais alto ou mais rápido. Não consegue ouvir o outro direito, por quê? Tu tá em estado de alerta. Então, tu tá em modo sobrevivência. Tudo parece ataque. Pensamentos ficam extremos, sempre e nunca. Vou dar um exemplo. Numa relação, em alguma discussão de casal, tu sempre faz tal coisa. Meu Deus. Às vezes a pessoa fez uma vez isso na vida, fez uma vez mês passado, e aí tu tá falando, tu sempre faz tal coisa. Ou tu nunca faz tal coisa, né? Tende a ir para os extremos quando tu tá nesse modo de luta. E depois você se arrepende. Por quê? Como eu falei lá no início, eu já fui a pessoa que me calava e me feria por dentro. Só que quando tu não sabe falar, tu machuca as pessoas de fora. E não dá, não dá. As relações ficam muito desgastadas dessa forma. E como que a gente vai resolver tudo isso, né? Eu contei para vocês como que acontece no nosso cérebro, como que o nosso corpo se comporta nesses momentos, mas tem formas de resolver. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, as nossas emoções têm um ciclo, elas não são eternas. Então, quando algo te ativa, quando algo te deixa assim em modo de defesa, que tu sente que está no modo de defesa, a emoção ela sobe muito rápido.
e aí ela atinge um pico em cerca de 90 segundos a 2 minutos. Eu sei que na hora do calor do momento, parece que 2 minutos é muito tempo, mas se tu for parar para pensar nessa rotina corrida, 2 minutos não é nada. E esse é o momento mais perigoso. Se você reage nesse intervalo de 90 segundos a 2 minutos, você está totalmente no automático. Tu não tá pensando, meu Deus, eu sou uma pessoa boa, fiz uma aula, tô aprendendo a me posicionar, não quero mais ser grosseiro. Não, se tu reage nesse momento, tu tá no automático. Então, tu não pode reagir nesse momento. Se você não alimenta essa emoção que tá vindo, ela começa a diminuir naturalmente, porque ela não é eterna, depois desse pico. E se você conseguir não reagir de 1 a 2 minutos, você já evita a pior parte, que é aquela parte da explosão. Aqui, geralmente, enfim, na consultoria, a gente chama de climão. Para que a gente não crie o climão, a gente precisa ficar uns minutos na nossa, né? Qualidade de E vida. aqui A forma nós temos. Opa! qualidade de vida. A forma mais adequada. Aqui a gente tem a melhor forma de lidar com isso, que é o método PARE. O método PARE parece simples, mas dá para aprofundar bastante nele. Primeiro, tu vai parar, como eu te falei, a emoção tem um pico, né? E tu precisa parar ali naquele pico para não reagir no momento mais perigoso. Tu vai analisar o que tu tá sentindo, né? Tu precisa entender o que tu tá sentindo. Se tu tá querendo se defender, ou se tu tá querendo brigar, enfim. Ou se tá querendo lutar, fugir, quem sabe se proteger, né? E depois, tu vai respirar do jeito certo. E aí tu vai me dizer, meu Deus, mas eu não sei nem respirar. Não, não é isso. É que tem uma respiração específica para quem está nesses momentos de grosseria ou para quem está em momentos de ansiedade ou de estresse até, eu anotei aqui, porque não é bom só para isso, é bom também para momentos de ansiedade. Se chama respiração diafragmática. Então, eu vou passar o vídeo aqui para vocês, se vocês quiserem, depois eu mando o link. Qualidade de vida. A forma mais Vocês estão ouvindo e vendo? adequada para respirar é usando o movimento natural do diafragma para a entrada e saída do ar. Respirando assim, a gente garante uma melhor oxigenação dos tecidos no nosso organismo. E quer saber como fazer isso na prática? Eu vou te ensinar de uma maneira bem fácil. Primeiro, escolha uma posição confortável, pode ser sentado com a coluna ereta ou deitado mesmo. Depois, coloque a mão no abdômen, entre o umbigo e o externo, para sentir a movimentação do abdômen durante a respiração. Agora, inspire pelo nariz contando até 4. Sinta o ar encher os pulmões e seu abdômen subir. Coloque o ar dentro dos pulmões por 2 tempos. Expire pela boca, esvaziando os pulmões e a barriga e conte até 4 mais uma vez. Repita esse processo 3 vezes. Depois continue respirando pelo abdômen sem contar tempos. Vale ficar atento qual região do tronco se mexe mais quando você respira. Se perceber que a área do peito e dos ombros está se mexendo, quer dizer que você está usando outros músculos do tórax, o que não é legal. É isto. Basicamente, gente, essa respiração, ela é boa tanto para esses momentos que a gente vai explodir e é bom também para momentos de ansiedade e de estresse. Então, assim, se vocês forem parar para pensar, é uma coisa que leva 3 minutinhos e pode evitar um estrago tremendo. Por quê? Essa respiração, ela envia um sinal para o cérebro de que não ameaça. Olha só, não tem nem um tubarão atrás de ti. Então, essa situação real que está acontecendo é desconfortável, mas não é uma ameaça real de vida. Então, tu não precisa explodir. Então, depois dessa respiração, o corpo entende que está seguro e a mente começa a se acalmar. E dá justamente aqueles minutos que eu acabei de falar. Dá de 90 segundos a uns 3 minutos. Tá fazendo sentido para vocês? Ótimo. Então,
uma coisa importante, né? Eu ensinei essa primeira técnica, eu vou ensinar uma segunda. O que é importante entender? Se regular emocionalmente não é se calar. Por quê? Eu estou ensinando para vocês uma respiração que vai ajudar vocês a se regularem, vocês vão ficar mais calmos e vão aprender a lidar melhor com as situações. Mas não é para vocês se calarem. Vocês ainda precisam falar o que precisa ser dito. Tem situações que precisam acontecer, tem conversas que precisam acontecer. Eu não estou ensinando isso para vocês evitarem conversas difíceis. É só para vocês não explodirem no momento que não deveria. Você não precisa escolher entre ficar quieto ou falar e machucar. Tem um meio termo, né? Existe um terceiro caminho: se regular e escolher o que falar. Segunda técnica, cartão de enfrentamento. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a psicóloga Judith Beck ensina sobre isso. É uma estratégia para desafiar o seu pensamento ou ação. Então, quando tu tá prestes a explodir, cria uma frase que seja só tua. Por quê? Esses são exemplos que eu coloquei aqui, né? Mas se for uma frase só tua, tu vai lembrar com mais frequência. Isso então, esses são os exemplos. Isso é só uma emoção, não é um ataque, né? Principalmente se tu é uma pessoa que está sempre na defensiva, achando que tudo é ataque na tua vida. Tu vai colocar na tua cabeça, toda vez que tu estiver nesse momento, tu vai falar, isso não precisa falar alto, né? Falar na cabeça. Isso não é um ataque, isso é só uma emoção. Eu não preciso responder agora. Se eu falar agora, eu vou me arrepender. Calma, respira, depois você fala. Eu posso escolher como reagir. E nesse formato de cada um criar a sua frase, eu tenho até uma menina que passa em consultoria comigo, pare. Exatamente, o nome do método. Eu nem tinha me ligado, Rafael. Tem uma menina que passa comigo que ela quis deixar tão personalizada essa questão do cartão de enfrentamento que ela só fala uma palavra, ela fala girafa. Então, toda vez que ela está prestes a explodir, ela pensa nessa palavra e não explode. Ela tem esse momento, né, para não explodir. E essa questão do cartão de enfrentamento, vocês podem usar até em outras situações. Quando vocês têm algum pensamento enfim, que não é o padrão de vocês de pensamento, que é um pensamento meio destrutivo, assim, tu vai enfrentar esse pensamento. O que tu pode fazer? Toda vez que esse pensamento vier, cria uma frase para ele. Cria uma frase como uma dessas. E se questiona. Busca evidências daquilo, porque muitas vezes nossos pensamentos enganam a gente. Então a gente precisa confrontar eles e buscar evidência de fato. Porque às vezes a gente está aí acreditando que é alguma coisa que na realidade nem é, e não confronta os nossos próprios pensamentos. Tá fazendo sentido? É como na academia. Essas duas técnicas que eu passei para vocês, é como ir para academia. Você não levanta o peso máximo de primeira, você treina. Então, isso que eu passei para vocês, vocês podem praticar saindo daqui. Mas isso quer dizer que vocês vão superar tudo depois de sair daqui? Não, vocês têm que praticar para ficar cada vez melhor nisso e conseguir superar essas questões. O método PARE e o cartão de enfrentamento são treinos mentais para te ficar cada vez mais forte, como na academia. E para a pessoa que tem dificuldade de falar, né? Porque tem as duas pessoas, né? A que fala demais e a que tem dificuldade de falar. Também é um treino para ela, seria bom anotar. Sentiu incômodo, não ignore. Por quê? Muitas pessoas que têm dificuldade de falar ficam pensando, não, isso é besteira, eu não deveria falar, eu vou ignorar isso. E não, se tu tá sentindo, não é para te ignorar. Tu precisa olhar para isso e ver essa questão. Defina uma frase simples do que te incomodou. E depois marca um momento e fala. Tenha aqueles 2 minutinhos de coragem. Por quê?
nesses momentos, a gente vai treinando o cérebro para ele começar a se posicionar. Eu sei que não é fácil, eu sei que para quem tem dificuldade de falar, é realmente um desafio muito grande, só uma frase, mas é treino. Tu não vai sair da pessoa que não fala nada para a pessoa que fala tudo o que precisa falar se tu não treinar. E com essas técnicas, essas 3 técnicas que eu passei para vocês, hoje eu tenho relações mais leves e eu me posiciono sem culpa. Por quê? Porque muitas vezes a culpa que eu sentia vinha de ter sido grossa muitas vezes com quem eu amava. Então eu me sentia culpada. E hoje eu não machuco mais quem eu amo como antes. Eu aprendi a me posicionar. E como dizia Aristóteles, eu amo essa frase. Qualquer um pode se irritar. Isso é fácil. Mas irritar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. E aí eu incluí ali embaixo, mas melhora com treino. A gente consegue ver as coisas com mais clareza quando a gente vai treinando. Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem de que cada indivíduo é único e cada pessoa tem uma história diferente. Cada pessoa vem de um contexto diferente, né? E eu gostaria de presentear vocês que ficaram agora comigo, praticamente até o final, porque depois eu vou abrir para as dúvidas, né? Com uma sessão de clareza emocional. Por quê? Visto que cada indivíduo vem de uma história, cada pessoa também precisa de uma estratégia personalizada que eu vou direcionar para que a pessoa lide melhor com as suas questões. E é isso. Vou abrir para dúvidas, gente. Bora. Ah, é isso. Então comentem eu quero, que aí eu tenho controle de quem quer. Show. Pois eu vou anotar e entro em contato com vocês. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vou abrir para dúvidas agora. Vocês se identificaram com algum lado? Como é que está o processo de vocês, de posicionamento? Não fiquem com vergonha, pare de perguntar. Ótimo. Vou chamar vocês, pessoal. Traz para mim tua dificuldade, Tassi. Se tu quiser, né? Se tu quiser se abrir aqui. Mas tu é mais a pessoa que fala demais ou não fala nada? Eu sou uma pessoa que sou muito grossa, falo demais e me calo demais. Então eu tenho tudo isso, eu me identifiquei. Porque depende da ocasião, eu falo muito, começo a falar e acabo sendo grossa. E quando eu tô com medo, quando acontece alguma coisa, eu me calo. Eu começo a tremer, ficar quieta e não consigo responder. Não consigo botar Entendi. para fora os meus sentimentos, não consigo dizer o que tá acontecendo, o que tá me afetando. Entendi. E tu acredita que tu acumula para depois explodir? Ou Sim, depende da situação mesmo? eu sou uma pessoa que guarda tudo e quando eu tô a ponto de explodir, eu falo tudo. É isso. Eu sei que parece uma coisa teoricamente óbvia, mas às vezes a gente tem medo de magoar o outro, né? Medo de se posicionar. Na hora que a gente tá na hora da raiva, da fúria, a gente machuca mais do que tivesse falado antes.
Sim. Por quê? O potinho vai enchendo, né? Uhum. Então, aconteceu uma coisa que te incomodou. Tu escolheu não falar, ai, porque não quero criar um inconveniente, não quero ser chata. Só que aí o potinho vai enchendo. Uhum. E aí, quando chega lá em cima, que é a gota d'água, o que que acontece? Transborda. Transborda. E muitas vezes tu explodiu por causa de uma coisa que nem é o motivo necessário. Por quê? Já passou tanta coisa que não dá certo, sabe? Então, o ideal é mesmo usar essa técnica que eu passei ali, do se tu tem a dificuldade, cria uma frase que seja, mas fala, porque pode te adoecer ou depois tu pode estragar uma relação por falar demais. Justamente. É o que tá acontecendo comigo. É. Não, eu conheço a Tassi praticamente desde a infância, né? Ela é do Sul, então ainda a gente tem o fator cultural, né? Claro que eu não estou botando a culpa em nada, a gente pode mudar em qualquer lugar do planeta, mas ainda tem essa questão. E, mas é basicamente isso, Tassi, é falar na hora que precisa falar e ter um pouco mais de coragem mesmo, sabe? Deus convida a gente a ser mais corajosa, sabe? Então, se posicionar na hora que precisa também é um ato de coragem. Tá bom? Tá Obrigada bom? pela tua pergunta. A, a Gil disse: meu problema é ser impulsiva mesmo e já ir falando. Sempre foi bocuda desde criança. Gil, eu sou uma pessoa comunicativa desde criança também. Minha mãe tá, eu acredito que minha mãe esteja aqui de prova para falar sobre isso. Mas eu sempre fui muito de conversar, de falar. O problema é que, como comunicação é uma habilidade, e a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende de emoções, não aprende de comunicação na escola, a gente vai desenvolvendo isso como dá ao longo da vida. Então a gente não tem muitas vezes a gente não tem esse senso de, não, vou esperar, vou acalmar, vou fazer a respiração diafragmática para falar tudo certo. Não, muitas vezes a gente só se vira, sabe? Só cresce com o nosso jeitinho e se vira. Mas que bom que tu tá aqui procurando, né? Vendo uma aula sobre isso. Deixa eu ver a Maria. E se estiver em uma conversa frente a frente com uma pessoa e preciso fazer a respiração, devo fazer? Ó, o que que tu pode fazer? Tu pode pedir um tempo para a pessoa e realmente se afastar e fazer essa respiração em outro lugar. Se tu vê que é um lugar que não dá, tu pode falar com mais calma. Vai oxigenando o teu cérebro conforme tu fala. Então, tu vai falando, por mais que tu queira explodir, tu vai. Então, vai falando de forma mais calma, porque aí o teu cérebro não vai entender que tu tá em uma ameaça, porque o teu cérebro tá jurando que tu tá fugindo de um tubarão. Mas aí tu vai mostrando para ele de uma forma mais superficial, assim, como se acalmar. E aí tu vai oxigenando o teu cérebro e vai resolvendo essa questão. Tá bom? Essas técnicas juntas do par e da frase são muito importantes, pois nos torna vigilantes diante do desafio. Estar atento ao segredo, pois já sabemos nosso defeito e temos que monitorar constantemente. É isso, sabe? Eu queria muito chegar para vocês aqui e falar, gente, achei a mágica para todo mundo se comunicar do jeito certo e resolver isso. Mas não tem mágica. Como a gente não aprende essas questões na escola e muitas vezes na vida, a gente vai crescendo como dá e não aprende habilidade. Muitas vezes não tem habilidade de comunicação, habilidade emocional para entender os próprios sentimentos e muitas vezes não tem habilidade no geral, assim, sabe? Porque a escola é muito limitada. E muitas vezes os nossos pais também não passam esses conhecimentos para a gente. Então é responsabilidade nossa ir atrás. E ficar sempre vigilante, né? E aí a Josi falou: eu sou comunicativa, sei me posicionar, porém vejo que no profissional, não. Porém vejo que profissionalmente não tem problema. Mas vejo que a explosão acontece muito em casa com as pessoas que eu mais amo. Por quê? No ambiente profissional, Josi, a gente veste uma máscara social.
Então, tu não pode ser quem tu é com o teu chefe ou com a tua líder, né? Tu precisa ter aquele respeito, aquele distanciamento. E em casa, a gente tira essa máscara social e se permite ser quem a gente é. E por não ter essa habilidade de comunicação, quando a gente decide ser quem a gente é e mostrar realmente, a gente acaba fazendo de uma forma distorcida, né? Como se intimidade fosse sinônimo de grosseria ou algo do tipo. Não, a gente deveria pensar que justamente com essas pessoas a gente tem que ter mais cuidado, porque se tu parar para pensar, o teu chefe amanhã pode não ser mais teu chefe, né? Tua líder também. Amanhã pode, enfim, pode acontecer de tudo. Mas a família, que são as pessoas que geralmente a gente é mais grosseira, que aguentam a gente, que suportam a gente no sentido de suportar as coisas da nossa vida, do nosso jeito, é o mais importante, né? E eu nem falo de uma forma superficial, de ter esse olhar de compaixão com o outro mesmo, de que ele não merece passar por isso. Eu não tô falando de forma superficial, porque eu já passei exatamente por isso. Então, eu sei que essas técnicas que eu passei te ajudam a se controlar com as pessoas de casa, para que tu consiga tratar elas de uma forma mais amorosa, né? E eu sei que a toalha molhada em cima da cama, às vezes, não vai te remeter a, nossa, eu preciso ter compaixão e ser uma pessoa amorosa. Mas se tu olhar aquilo, se acalmar e comunicar da forma certa, aquilo pode ter uma mudança. Só que se tu vê aquilo e pensar, misericórdia, eu já falei 1 milhão de vezes essa toalha aqui, eu não aguento mais. Qual que é a chance da pessoa te ouvir? É o que eu falei anteriormente. Se tu falar de forma grosseira com uma pessoa, tu já perdeu ela. Não há mudança. Tu pode estar 200% certa. Se tu for grosseira, tu perdeu a razão e tu perdeu a atenção dessa pessoa. Tu perdeu uma oportunidade de fazer com que ela mudasse de fato, né? Porque eu também acredito muito nisso. O outro sempre precisa do teu feedback. Por isso que eu incentivo a falar, mas falar da maneira certa, né? Ele precisa do teu feedback porque muitas vezes ele não está enxergando aquilo e não dar feedback para as pessoas é tirar a oportunidade delas de crescerem, né? Muitas vezes a gente tá, ai, não vou incomodar, não vou criar climão, e aí a pessoa tá lá só esperando uma oportunidade para melhorar e precisa de alguém que olhe para ela de fato, né? E é isso, Josi, eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Não estou te ouvindo. Quero parabenizar a Thalia. Parabéns. Deixa eu melhorar o volume. Tá me ouvindo agora? Tá melhor agora? Agora sim, né? Agora tá alto. Quero parabenizar, né, pela abordagem e quero fazer um comentário. Quando fala assim, respiração, a pessoa pensa assim, mas como assim, se eu só respirar vai fazer eu melhorar, né? Mas a questão da respiração é algo bem biológico, né? Quando a gente respira, a gente oxigena aqui o cérebro, que quando a gente se ira, normalmente vai uma quantidade de sangue muito grande, aquela, né? Tem gente que fica vermelhinha aqui quando fica irado. Por quê? Porque sobe muito sangue, eu acho que já sobe assim, sem oxigenação, e já aquele, como diz, o termômetro já explode. Sim. Então, a respiração faz com que a gente vai oxigenar as células, vai oxigenar o cérebro, e aí vai voltar a tomada de decisão, né? O sistema que vai voltar a funcionar direitinho, vai estabilizar a temperatura. Tem uma questão emocional, ela é regulada pela nossa biologia, né? O nosso cérebro é físico, ele funciona aqui como fosse um motor. Como começa a esquentar, a gente precisa desligar ali o motor e esperar ele baixar a temperatura. Então, a respiração vai fazer esse papel para baixar a temperatura. Eu fui agraciada de estar aqui nessa noite e, assim, esses dias eu passei por umas situações bem complicadas. Eu até convidei a minha filha para estar aqui, participando, para ela ouvir, achei que fosse tão importante se ela estivesse aqui. Ela passou por uma cirurgia e ela estava muito sensível,
e, e ela ficou muito irada, e eu fiquei com muito medo até do corpo dela reagir à cirurgia, porque ela ficou muito irada, ela não estava falando com as pessoas, ela já estava assim, aos berros, cortada, operada e berrando, completamente descontrolada emocionalmente, sabe? E assim, não tinha nem chance de tentar conversar com ela, sabe? Mas assim, a maioria das vezes as pessoas elas se iram na, na esperança de serem vistas, é quase que é um sistema assim, tipo, a pessoa está sofrendo, só que ela não consegue externar isso de uma outra forma, né? E aí Sim. isso fica ruim para ela, prejudica a si própria, e as pessoas não entendem, vai causar uma situação pior, né? E aquilo que a pessoa que está irada quer, na verdade, ela não é nem que magoar as outras pessoas, é porque ela está tão descompensada às vezes que ela não consegue uma outra forma. Sim. Você já passou pela sua fase de rebeldia, você sabe o que eu estou falando, você está conseguindo me entender, né? Eu imagino que a sua mãe que está aqui Minha mãe tá deu aqui, sim. um orgulho muito grande para ela, né? Ver o antes e o depois agora, assim. E é maravilhoso, né? Quando a gente consegue essa estabilidade emocional, de entender, até de olhar lá para trás, aonde é que tudo isso começou, né? Tentar resolver isso aqui dentro, liberar perdão, porque tem tudo a ver com isso. Mas antes de qualquer coisa, eu entendo que a gente precisa se livrar da ira, né? E a ira ela vem realmente da falta, da falha de alguma coisa aconteceu lá atrás, né? Exatamente. Para poder acumular isso. E a gente precisa descobrir o que é que faz com que esse gatilho ele seja disparado, né? Sim. E Essas técnicas que eu passo é justamente para isso. A gente pode aprofundar nas questões da ira, mas primeiro tu tem que ir para a parte fisiológica do negócio, né? Para que tu não destrua tudo, né? uhum, Antes que tu destrua tudo, pelo menos aprende a respirar, aprende a sim, fazer isso, né? Aprende a não criar o climão que a gente chama, para depois a gente ir aprofundando nessas questões mesmo, né? maravilhoso. Olha, parabéns, viu? É assim, parece uma coisa assim tão simples, mas tem tão poucas pessoas falando sobre isso e é tão necessário. Parabéns e desculpa porque eu falo demais. Fique em paz, fique em paz. Adorei. Eu quero eu gosto dessa troca mesmo. E é um assunto que poucas pessoas falam mesmo, mas a gente vê muito isso dentro de muitas casas. É por isso que o senhor me inspirou a falar exatamente sobre isso, porque é um problema que está ali, mas parece que ou as pessoas não veem, ou as pessoas. Ah, é o jeitinho da pessoa mesmo, né? Vamos deixar assim. E não, a gente tem a possibilidade de mudar, né? E é isso. Muito obrigada, de Laura. Parabéns mais uma vez. Fica. E continua, viu, abrindo oportunidade. Continua, continua, continua. Vai como uma flecha mesmo assim, ó, da aljava do Senhor, da aljava poderosa de Deus, e se deixa ser usada dessa forma tremenda, porque eu sei que vai alcançar muita gente. Ai, eu espero. E é o que eu falei no começo, gente, é só por Deus, porque é um desafio, né? A gente tem que passar pelos desafios da nossa vida para depois ir também ajudando outras pessoas, né? Vou agradecer vocês, então, pela presença,